Agora, na época da República Velha é o período ao Getúlio Vargas. Aquele período chamado República Velha. Uma das causas lá era a chamada fraude eleitoral. E se dizia que naquela época, os mortos também votavam. Então chegava a época da eleição, abriam-se as tumbas, os mortos levantavam, saíam dos cemitérios e votavam. E o voto era a bico de pena. Como assim? O voto era aberto, o cidadão pegava aquela canetinha, molhava no tinteiro e escrevia lá. Então chegava em lugar que tinha mais voto do que gente, porque os mortos votavam. Será que é possível nos tempos atuais? Não sei, com toda a tecnologia não sei. Mas o doutor Wallison Soares, que é advogado especialista em direito eleitoral, está aqui conosco. Doutor Wallison, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Muito bom dia. Doutor Wallison, os mortos ainda estão votando como na época da República Velha? Pois os mortos ainda não estão votando, né? Mas nós temos uma anomalia que precisa ser corrigida, tá? O processo eleitoral, o formato eleitoral de votação, de eleição, ele é um formato que precisa ser revisitado sempre. Por quê? Porque é como você disse, né? Antes eram os mortos, agora são pessoas que não têm nenhum vínculo com o município, que não moram no município, mas que por um interesse apenas, talvez, da liderança política, termina trazendo pessoas que não têm nenhuma perspectiva naquele município e fazendo a transferência de eleitores e fazendo com que pessoas agora elejam alguém, um vereador ou até mesmo um prefeito para um município em que eles não vão ter um acompanhamento, né? Então, assim, a regra e a lógica do município é que as pessoas que moram lá, que as pessoas que são eleitores de lá, que elas votem, e não pessoas externas, estranhas aos problemas e possíveis soluções daquele município. Doutor Wallace, esse tipo de fraude que você acabou de descrever para a gente, foi flagrado em alguma região do país já ou não? Sim, deixa eu lhe dizer. Nós temos em alguns municípios brasileiros esse problema. O que ocorre? Principalmente nos municípios menores, pequenos. Há uma corrida no ano eleitoral, nós temos a possibilidade, Heródoto, até o mês de maio, de realizar as transferências do ano eleitoral. Então, por exemplo, o ano 2024 foi até maio para realizar as transferências de domicílio eleitoral. Então, há uma corrida, principalmente em municípios e vizinhos e até outros mais distantes, em que lideranças políticas eles terminam fazendo caravanas, inclusive, de transferências de eleitores. E isso faz com que pessoas que não têm nada a ver no município, elas terminam tendo domicílio lá e apenas no dia da eleição elas vão voltar e vão embora, sem saber, inclusive, qual é a realidade local. Então, nós temos, por exemplo, no município da Paraíba chamado Mãe d'Água, onde a população, vou chamar, eleitoral, ela é bem maior do que o número de habitantes. Nós temos, por exemplo, em Caxingó, no estado do Piauí, a mesma situação. Nós temos um município com praticamente 4 mil, 5 mil eleitores, mas que nós temos mais de 200 eleitores maior do que o número de habitantes. Nós temos, por exemplo, o município também de Assunção, no estado do Piauí, em que nós temos 7.450 habitantes e nós temos 7.916 eleitores. Então, não é razoável, não traz rigidez para o processo eleitoral. E o que é que diz as regras eleitorais sobre isso? Sobre a questão da fraude eleitoral? Ela diz o seguinte, olha, se um município de um ano para o outro houver um crescimento a mais de 10%, isso já é um indício de fraude, é um indício que é preciso ser corrigido. Então, nesses municípios, todos esses indícios e essas regras, elas estão dentro das regras eleitorais. O problema é que há uma resistência muito forte dos tribunais em realizar a revisão eleitoral.
Então é preciso que nessas situações os tribunais eles possam fazer o que nós chamamos de revisão eleitoral. E como é que ocorre essa fraude? Na transferência de domicílio eleitoral é exigido um comprovante de residência, é exigido também ele preencher algumas informações para dizer, por exemplo, qual é o vínculo que ele tem naquele município, e, em regra, lá tem uma perguntinha, qual é o vínculo que você tem com o município? Aí você vai dizer se você reside ou até mesmo se você tem um outro vínculo, você tem uma empresa, se você trabalha no município, algumas pessoas moram em um município e trabalham em outro. E o que ocorre? Tem muitas informações em que as pessoas dizem que residem no município, pega lá um comprovante de residência de alguém que mora no município e informa ao tribunal. Aí está caracterizada uma fraude. Não precisa o cidadão, na transferência, dizer que reside. Ele pode realmente ter outro vínculo. Mas quando ele dá a informação que ele reside, essa informação ela tem que ser verdadeira, porque a informação, nesse caso, ela sendo uma informação mentirosa, vamos dizer assim, ela incorre em crime de falsidade ideológica. Informação em público, né, tem a fé pública para o sistema eleitoral que não é real. Então, nós temos casos, por exemplo, de você ter uma residência no município que alguém da residência empresta lá o comprovante de residência e você tem lá 20, 30 pessoas, por exemplo, com aquele comprovante de residência e que eles não residem lá. Então, essa é uma fraude eleitoral em que é preciso os municípios que ocorrem esse problema, a Justiça Eleitoral se posicionar. Perfeitamente. Doutor Wallace, ficou claríssimo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Wallace Soares, que é um advogado especialista. Então, antigamente, eram os mortos que saíam da tumba para votar. O doutor Wallace acabou de explicar para a gente. Hoje é gente que sai de uma cidade e vai para outra só para votar, como ele acabou de dizer aqui para nós. Nós temos em alguns municípios brasileiros esse problema. O que ocorre? Principalmente nos municípios menores, pequenos. Há uma corrida no ano eleitoral, nós temos a possibilidade, Heródoto, até o mês de maio, de realizar as transferências do ano eleitoral. Então, por exemplo, o ano 2024 foi até maio para realizar as transferências de domicílio eleitoral. Então, há uma corrida, principalmente em municípios e vizinhos e até outros mais distantes, em que lideranças políticas eles terminam fazendo caravanas, inclusive, de transferências de eleitores. E isso... Caravana, 8h43.